pós-amputação de membros. Vocês estão me ouvindo bem? Então, né? Sim, sim. Sem fone. Então, os tópicos que serão abordados aqui na aula, né, a classificação das síndromes dolorosas, um pouco da fisiopatologia, os fatores de risco associados, o manejo da dor farmacológico, não farmacológico e as novas terapias. Inicialmente, né, esse fenômeno da dor no membro fantasma, a DMF, ela foi descrita pela primeira vez por um cirurgião militar francês, ainda no século XVI, Ambroise Paré. Desde então, apesar de ser descrita inicialmente no século XVI, ela permanece tanto enigmática, tanto na parte de fisiopatologia, como também no manejo desse tipo de dor. Ela pode ser classificada como dor aguda no coto, a dor persistente, a sensação fantasma e a tão conhecida dor no membro fantasma. E como é a diferenciação? Essa dor aguda no coto é uma dor imediata, né? Uma lesão normalmente tecidual, ou seja, uma dor nociceptiva, em que ocorre justamente pela lesão no tecido e vai variar de gravidade de acordo com a lesão tecidual, né? Que é diferente da dor. Eu vou já mostrar um pouquinho da fisiopatologia da dor, diferenciando, né? Dor nociceptiva e neuropática. Então, é essa dor realmente nociceptiva imediata. Já a dor persistente do coto, ela pode ser tanto uma dor nociceptiva como uma dor neuropática. Né? A diferença entre a dor nociceptiva e neuropática é que a neuropática vai ter lesão nervosa, certo? Que pode ser tanto a nível periférico como a nível central. Um exemplo disso, a nível periférico, seria uma dor neuropática da diabetes, né? E a nível central, um acidente vascular cerebral. Então, essa dor persistente no coto, ela pode levar de 2 a 3 meses após essa amputação. Já a sensação fantasma, na verdade, é uma sensação não dolorosa da presença daquele membro que já não existe mais, né? Que ela é muito comum, né, nos pacientes pós-amputação. Praticamente 100% dos casos, né, um índice bem elevado, vai apresentar essa sensação fantasma, seja dolorosa, né, ou não, que é relacionado, por exemplo, quando é dolorosa, já é um membro fantasma, a dor do membro fantasma, né, que também é bem prevalente, certo? Então, a dor do membro fantasma, ela vai ser realmente a dor, né, a sensação, seja ela por dor nociceptiva ou neuropática, de dor no membro fantasma, que já não existe mais. Então, um pouquinho da fisiopatologia da dor. A gente pode dividir, né, de forma didática, o mecanismo periférico, medular e cerebral, né? Que inicialmente a gente vai ter a lesão, né, a nível periférico, certo? No primeiro neurônio motor, que vai levar a transmissão dessa lesão para o segundo neurônio motor no corno dorsal da medula, e vai levar até a parte do córtex, né, para o terceiro neurônio motor, para a identificação e assimilação da dor, certo? Então, um pouquinho desse mecanismo periférico. O que acontece? Ocorre a inflamação e a desaferência da parte nervosa, né, se for no caso neuropática, né, e ocorre a liberação de citocinas, né, prostaglandinas, bradicininas, né, que isso vai causar a inflamação local, vasodilatação, e pode levar também a desaferência, né, é a lesão nervosa. E isso vai agir tanto em fibras A delta, que são as fibras rápidas, mielinizadas, responsável pelaquela dor aguda e imediata, que é uma dor mais intensa, como também vai lesionar as fibras C, que é uma dor amielínica, que é uma fibra amielínica, que vai ser responsável mais pela dor prolongada e menos intensa, certo? Que de lesão imediata pode ser tanto afetada fibras A delta como fibra C, sendo que na lesão aguda, uma sobressai sobre a outra, né? No caso das fibras A, certo? E o que acontece? Essa lesão neuronal vai levar à formação de neuromas. O que são esses neuromas? Neuromas é justamente a lesão nervosa, né? Que vai causar esse neurônio atípico, que vai ter um limiar de ativação bem reduzido, ou seja, não necessariamente vai precisar de um estímulo doloroso, mecânico, químico ou elétrico,
para causar realmente a dor, né? O estímulo e a transmissão dolorosa. Então, ele vai diminuir esse limiar de ativação neuronal e vai causar uma densidade relativa aumentada desses canais de sódio, né? Que vai causar esses impulsos nervosos não associada à lesão, que é muito comum no paciente que tem dor do membro fantasma. E dependendo da localização, se for mais proximal ou mais distal, que vai causar essas síndromes, certo? A nível medular, né, a mecanismo medular, ocorre também a sensibilização central. A gente falou da sensibilização periférica e também leva a sensibilização central. Essa inflamação, a liberação tanto de citocinas como de neurotransmissores, né, vai ativar toda a cascata, né, e vai chegar lá no corno dorsal da medula e vai também atingir neurônios que não são nociceptivos, não estavam relacionados à dor, mas vai causar um aumento desse tipo de neurônios também, e na lâmina 2, como eu falei, mas pode ser também na lâmina 1, 2 e 5, que vai aumentar o campo receptivo neuronal, né, diminuindo também o limiar da dor, como eu tinha falado também na parte periférica, a nível central também, vai aumentar a quantidade de receptores N-metil D-aspartato, que é o NMDA, consequentemente vai aumentar a suscetibilidade à ativação por estímulos lesivos, né? Pela liberação também da substância P, taxininas, neurocininas, as prostaglandinas. Então, isso vai só exacerbar tanto a parte do nervo afetado, como também dos nervos adjacentes em que não estavam afetados, que vão exacerbar essa sensibilização central, que vai levar no córtex para o estimulador. Né? E tudo isso que eu falei, né, que vai levar a esse efeito de somação temporal que é o build-up, que é justamente essa assimilação desses neurônios que não eram afetados, né, não eram lesados, que passam a exacerbar a parte da dor. Então, causam hipersensibilização regional desse campo neuronal, que representa a região do membro amputado. E apesar de não ter mais esse membro, a parte neuronal, né, como eu vou falar também a parte central, no córtex, vai causar uma neuroplasticidade, né, e vai ter a sensação de ter aquele membro ainda vigente. Então, vai sentir dor, vai ter a sensação como se o membro ainda existisse. Então, é bem complexo. Então, esse mecanismo cerebral vai ter essa reorganização cortical e também esse transtorno da matriz neuronal, que é justamente o que eu tinha falado, a reorganização cortical. Eu vou ter uma maior neuroplasticidade, né, a amputação, ou seja, ele vai, as áreas não afetadas ao redor, vai causar uma formação de neuroplasticidade, aquela lesão, como se ainda o membro estivesse lá. Então, tanto a transmissão da dor vai continuar, certo? Então, isso vai ocorrendo de forma crônica e tanto do parte periférica, medular, central, levando à sensação ainda da dor existente, certo? E falando um pouquinho do transtorno da matriz neuronal e neuroassinatura, é justamente isso. Tem ali a assimilação somatosensorial da dor, que vai continuar e ele vai causar uma neuroplasticidade da região adjacente para ter a assimilação da dor, certo? O que acontece? Tem a dor tanto perioperatória, que eu falei, a nocicepção, a parte aguda, né, no local da amputação, no primeiro neurônio motor, no segundo neurônio motor na medula espinhal e no terceiro neurônio motor no cérebro, certo? Que vai causar a hipercitabilidade neuronal, tanto a nível periférico como central. E é justamente esse estímulo, essa excitabilidade recorrente, né, a nível periférico central, que vai causar a dor crônica, certo? Vou falar já um pouco dos fatores de risco, né? Que está relacionado ao fator de risco, tanto a dor pré-operatória do paciente, né? Normalmente o paciente que tem já uma dor importante, ou seja, uma lesão grave, ele é um fator de risco para ter uma dor crônica,
né? Está mais relacionado a a dor do membro fantasma. E, normalmente, quem vai apresentar esse tipo de dor no membro fantasma está relacionado à amputação de membros superiores e bilaterais. Tem uma porcentagem maior associada. E ocorre mais em sexo feminino do que em sexo masculino. Né? Tem também uma predisposição genética à dor crônica, né? Essa hereditariedade chega de 30% a 70%, e está muito relacionado com o CNS1, né? Além de outros que é a ansiedade e depressão associada. Normalmente, pacientes que já são muito ansiosos, que já tinham depressão prévia, ou mesmo que desenvolvem após a amputação do membro, eles têm realmente o maior risco de desenvolver a dor crônica, né? Que é a dor do membro fantasma. É importante a gente falar no manejo da dor, né, que a gente pode lançar mão tanto da analgesia simples, da analgesia com opioides, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, antagonistas dos receptores NMDA, anestesia regional e a calcitonina, que a gente vai utilizar de acordo com os níveis de evidência, né? Que eu já falasse, só citando, né? A gente pode utilizar lidocaínas, gabapentinoides, antidepressivos, terapia não farmacológica e as novas intervenções. A escolha, né, inicial do tratamento e do manejo da dor, ela vai levar em consideração essa escadinha da Organização Mundial de Saúde, né, que a gente vai de dor leve a moderada, normalmente a gente utiliza não opiócio, né, não opioide, mais um adjuvante. O ideal é sempre associar com adjuvante. A gente pode lançar mão do paracetamol, dos AINES, né, principalmente na resposta aguda. É muito importante esse controle de imediato da dor, para não correr toda aquela hiperestabilidade que eu falei. Então, o paciente que está em maior contato, por mais tempo, com dor de nível alto, moderada, alto, ele vai ter uma maior chance também de desenvolver a dor crônica, né? Então, de base, a gente pode usar esses medicamentos. Já quando a dor ela passa a ser moderada, certo? A gente pode lançar mão de um opioide fraco, né? Normalmente, o analgesia com opioide é o pilar farmacológico desse tipo de paciente. Tem nível de evidência 1 no pós-imediato, principalmente com o uso da analgesia sistêmica com PCA. E tem nível de evidência 2 quando a gente utiliza esse opioide até 48 horas no pré-operatório e até 48 horas após. Ou seja, utilizar o mais realmente breve, de forma mais rápida, o tratamento dessa dor, justamente para não ter a maior chance de cronificar. A gente vai reduzir tanto a gravidade como também a incidência desses casos, né? Então, ele vai ter ação de nível medular, local e supraespinhal também. Um medicamento muito utilizado é o tramadol, né, que ele vai agir, que é um opioide fraco, que vai agir bem nesse tipo de dor moderada, certo? A gente pode também lançar mão dos antagonistas NMDA como adjuvantes, né? O principal é a ketamina, tem o dextrometorfano também, o principal é a ketamina. Porém, ela tem mais, nos artigos, ela tem mais maior relevância, nível mais elevado, na dor aguda. Né? Ela é muito utilizada como adjuvante, né? Na dose de 0,1 a 0,2 miligramas quilo-hora. Apesar de bastante utilizada, ela tem uma fraca evidência na dor crônica. É muito utilizada também nos bloqueios simpáticos venosos, né? A gente pode associar a ketamina com a lidocaína também. Apesar de também não ter muitos artigos falando sobre esse bloqueio simpático venoso, mas é muito utilizado na prática do manejo da dor crônica. Outra parte importante é a anestesia regional, que até na escadinha da OMS é como se fosse a quarta escadinha, mas a gente não necessariamente tem que esperar degrau por degrau para iniciar a anestesia regional, a gente já pode, de início, né, já que um paciente, você sabe que é um paciente mais grave, que vai precisar de um maior tempo de internamento, né, um paciente, você já pode lançar mão realmente dessa anestesia regional, através do catéter ou peridural, né, ou perineural. Ele tem níveis de evidência 1 na dor aguda em até 72 horas após
pós-operatório. Né? E tem nível 2, por reduzir muito a gravidade e a incidência em até 1 ano no pós-operatório. Certo? Há também relato do uso da calcitonina, que ela vai inibir diretamente esses neurônios na via serotoninética, né? Tem nível 2 na do aguda, e ele fala do uso de nível subcutâneo, nessa dose de 200 unidades dia subcutâneo, porque a nível endovenoso ela tem muitos efeitos colaterais. Então, ele realmente indica o uso subcutâneo dessa medicação. Os gabapentinoides, né, eles são excelentes drogas, né, reduzir o uso de opioides também, e também na dor aguda no geral. Ele tem nível 2 em reduzir a gravidade dessa dor aguda, e a gente pode utilizar tanto a gabapentina como pregabalina. Só ter atenção mesmo nos efeitos colaterais, né, causar maior sonolência, pode causar náuseas, então ter um cuidado, principalmente a gabapentina, né, a pregabalina seria uma medicação melhor relacionada à gabapentina em relação aos efeitos colaterais. A gente pode dividir a gabapentina em uma tomada de 2 a 3 vezes ao dia, no máximo. Nesse tutorial ele falava de 1.200, mas eu vi outras referências até 3.600 miligramas, uma dose bem maior. E a pregabalina ele indica uma dose máxima até 300 miligramas de tomadas de 2 a 3 vezes ao dia, né? A gente também é importante a utilização dos antidepressivos tricíclicos, né? Principalmente na dor crônica neuropática, que ela vai ajudar tanto a inibir na recaptação de serotonina, a parte direta da dor, também ela vai tratar a parte da ansiedade, depressão do paciente, né? Que vai ajudar também no tratamento da dor. Certo? Então, ele tem pouca, apesar de muito utilizado, né, na prática do manejo da dor crônica e aguda, ele tem pouca evidência, pelo menos nos artigos. Certo? E como eu falei, ele vai inibir a recaptação de nora e de serotonina. A gente pode usar os triciclos, usar a duloxetina também, são medicamentos bem utilizados e não precisa ser uma dose alta. E normalmente inicia uma dose mais baixa, principalmente pelos efeitos colaterais, né, que não vai ser o tratamento, inicialmente, não, a gente não vai visar o tratamento da depressão. Naquele momento, vai visar o tratamento da dor. Então, são doses mais baixas, que você vai aumentando aos poucos, de acordo com a tolerância do paciente. Né? Em relação a as terapias não farmacológicas, né, ele falava muito dessas imagens motoras graduadas, né, nesse artigo, que era um tratamento que incorpora atividades de tratamento sequencial de lateralidade, motora, explícitas, né, tem a terapia do espelho também. Eu sinceramente nunca vi, mas ele descreveu como se fosse manejo bastante comum. E tem também as outras terapias farmacológicas que têm sido utilizadas, né? A utilização do Botox para neurólise do nervo realmente que está causando aquela estimulação contínua e causando dor. Então, no manejo da dor, né, ele sugere já o tratamento já na fase pré-operatória, né? Fase pré-operatória, fase transoperatória e pós-operatória. Então, já na pré-operatória, já realmente avaliação da saúde mental, porque a gente sabe que realmente o paciente bastante ansioso, paciente com depressão vai realmente interferir na cronificação desse paciente. Então, a gente tem que otimizar, né, a analgesia pré-operatória também. O paciente que tem uma lesão mais importante, ele tem uma maior chance de cronificar. Então, o ideal é já tratar, né, antes mesmo de iniciar a cirurgia. E, se possível, já colocar um catéter, né? Como eu falei, você não precisa seguir, como eu disse, né, a anestesia regional seria o quarta escadinha, mas não necessariamente a gente tem que passar por todas para chegar na quarta escadinha. O ideal é já realmente fazer a anestesia regional para garantir a analgesia pré-operatória, transoperatória e no pós. Né? Então, na transoperatória, a gente pode utilizar uma anestesia multimodal, né? Utilizar medicações realmente que vão diminuir a chance de cronificar. E já continuar com aquela base, né? A analgesia de base com paracetamol, AINES, né? A depender do tipo de paciente, das comorbidades. E na fase pós-operatória, né? Realmente
já investir no tratamento adequado do paciente, né, ter um serviço de dor para ter um acompanhamento, né, passagem do catéter periférico já nas primeiras, se não foi passado no intraoperatório, passar em até 48 horas, justamente para inibir essa hiperestabilidade neuronal, né, diminuindo a chance dessa dor do membro fantasma, né, e manter essa analgesia até a alta do paciente. Então, precisa desse acompanhamento. Pode-se fazer a infusão de ketamina, né, intravenosa também, junto com a lidocaína, visando também esse bloqueio simpático venoso, certo? E continuar essa abordagem multidisciplinar. Em relação à anestesia regional, vai depender de acordo com a amputação colocal, né? Se for amputação de membros superiores em catéteres de plexo braquial, de membros inferiores, pode ser usado o bloqueio neuroaxial, ou então vai de acordo realmente com o local da amputação. Mas importante é garantir que o paciente não sinta dor, né? Vai diminuir a chance da dor crônica. É isso. O artigo realmente era um artigo pequeno, simples, mas de grande importância, assim, né? Tanto para a gente atentar, né, no paciente de conduzir aquela dor agudamente, como também no pós, que a gente acaba não acompanhando tanto, né, os pacientes. Falta esse acompanhamento, um serviço de dor para realmente ver como é que o paciente ficou no pós-operatório e o que isso vai influenciar na sua vida, né? Já almoçou ainda, já, né? Parabéns, Cris. Parabéns, Cris, pela aula. Fiquei muito satisfeito com a sua apresentação. Faço só uma observação em relação aos seus slides, né? Vocês continuam esquecendo de colocar o tema da aula em cima do slide, né? O Aldir chegou aí, a apresentação tinha iniciado, e se ele não soubesse do tema, ele não tinha condição de saber qual era o tema da sua aula que você estava apresentando. Então, não esqueça de colocar o tema, mesmo que de uma maneira sucinta, e o subtítulo embaixo. Mas, de uma maneira geral, os seus slides foram muito bem feitos, né? Eu fiquei satisfeito. Cortou o áudio. Opa, Não, tá ouvindo? cortou um pouco, professor. A gente ouviu a parte do slide. Pois é, o slide deveria ter colocado o título, né? Mesmo de uma maneira sucinta em cada slide, né? Para a pessoa que chega na parte da apresentação sabe do tema que você está falando. E em relação ao contexto do nível de ação da nossa especialidade, né? Como é importante a nossa ação, tanto no pré-operatório, como no trânsito, como no pós-operatório. Essa preocupação do conceito da abordagem da dor, a gente bloquear essa cronificação da dor é extremamente importante, né? A gente tem que saber que, eu sempre faço analogia com a asma, porque por que se trata a asma? Porque quanto mais... Cortou quando o senhor falou em relação, iniciou a analogia com a asma. O senhor falou, por que se trata a asma? E cortou, doutor Sá. Pois é, por que se trata a asma? Porque existe uma teoria que quanto mais asma, mais asma. Então tem que se fechar esse ciclo vicioso. E a cena da dor, né? Quanto mais dor, mais dor. Nós temos que quebrar este ciclo. Então essa parte de cronificação da dor é extremamente importante em relação à abordagem da dor deste paciente, para não deixar cronificar essa dor. Então, eu fiquei altamente satisfeito com a sua apresentação e vou ter que sair agora, porque estão me chamando para anestesia. Tá bom, professor, obrigado. Crisno. Oi, doutor. Gostei muito da objetividade, foi muito bom, certo? E esse assunto só corrobora o que
na verdade, havia um certo conflito entre algumas correntes da anestesia sobre analgesia preemptiva ou não, que particularmente eu sempre fui a favor, e isso aí só faz corroborar. O bloqueio da dor antes do estímulo para evitar a neuroplasticidade no sentido ruim da coisa. Sim. Deixar os neurônios hiperexcitados. Então, independente da anestesia, quanto mais você puder associar, né, a parte multimodal, principalmente a anestesia regional, é a melhor anestesia que vai ter para o paciente. Então, isso aí só vem a corroborar. Eu ainda... Ó, coincidência, esse final de semana tá passando um filme muito interessante na Netflix, Cuidem Bem de Maia. Vou até terminar de assistir ele hoje. É interessantíssimo, de uma criança que ela tem alguns sintomas neurológicos em que se fecha o diagnóstico da síndrome dolorosa complexa regional sem ter uma história de trauma antes. Então, eu achei bem interessante, eu vou até terminar de assistir o filme agora, que eu não sabia que isso poderia se desenvolver, que é aquela distrofia simpático-reflexo, né, que agora chama a síndrome dolorosa complexa regional. Quem faz o diagnóstico dela é um anestesista, e é bem legal, tá? Vou terminar de assistir ele hoje, quem puder assistir no Netflix, o nome dele é Cuidem Bem de Maia, caso real. Muito legal no que aconteceu. Então, a mensagem, a principal é essa mesmo, é prevenir, se antecipar os mecanismos de dor para evitar a cronicidade, porque depois que cronifica, meu amigo, o prejuízo é muito maior para correr atrás. Tá certo? Mas foi muito bom, foi bem objetivo. A mensagem é essa mesmo. Tá certo? Obrigada, professor. Beleza. Krishna, mais uma vez, parabéns. Eu vou ser redundante, por quê? Porque você abordou esse tema complexo de uma forma simples, né? Principalmente essa questão da fisiopatologia, da dor. Isso é muito confuso, muito mecanismo. Eu acho que você conseguiu transmitir isso de uma maneira o mais simples possível, né? O tema é importante porque, assim, é a nossa prática, né? Vai para o regional, todo dia tem amputação de membro. E eu acho que a gente lendo um artigo desse de revisão, para mim é um balde de água fria, né? Porque tem muita, assim, o que tem de melhor em relação à evidência, que é você fazer anestesia regional e deixar um catéter, seja ele não espaço peridural ou um bloqueio de nervo periférico, fazer o bloqueio e deixar o catéter, a gente não faz, né? Obviamente, por limitação do nosso próprio serviço, né? E isso é uma realidade não só aqui para a gente, mas em vários lugares é assim, infelizmente é assim. E aí só ressalta a importância do serviço de dor aguda, né, para acompanhar esses pacientes, porque você vê que demanda a gente tem, né, por um serviço como esse, né? Falta assim, estímulo e sensibilizar quem está na gestão para a necessidade disso. Só em relação à terapia adjuvante, quando você falou de gabapentinoide, eu acho que, para mim, eu entendi que você foi muito enfática em prol do uso deles, né? Só que, assim, uma classe de drogas que, no cenário perioperatório como um todo, o que tem de evidência é que é uma droga poupadora de opioide, você consegue diminuir a quantidade de opioide no intraoperatório e no pós-operatório imediato. Em alguns perfis de paciente, você melhora o índice de dor aguda, mas o preço que você paga é muito alto por utilizar essas drogas, né? Então, via de regra, o manejo desse tipo de droga se o paciente já faz uso, obviamente, você vai manter. Mas não tem indicação de você associar no perioperatório, né, iniciar o uso dessas medicações no perioperatório, principalmente no pré, porque você vai pagar um preço alto. Né? Então, principalmente quando o desfecho ruim é sedação e queda. Né? Esse é o maior problema deles. Não só nesse aspecto de manejo de dor aguda e utilizando eles com o intuito de diminuir a incidência de dor crônica,
mas também no cenário de abordagem do protocolo ERAS, né? Até mesmo com o objetivo de recuperação rápida, o preço que você paga é muito alto, então não vale a pena utilizá-lo. Entendeu? E só complementando o que o Aldir falou, que eu me recordo, síndrome dolorosa regional complexa são de 3 tipos. Um tipo 1 que não tem relação com lesão nervosa, o tipo 2 que tem relação com trauma ou lesão nervosa, e o tipo 3 que é indefinido, o mecanismo, né? E a primeira vez que eu ouvi falar nessa síndrome foi lá no César Caos. Quem deu o diagnóstico foi o pessoal da clínica lá, não sei se você conhece, chegou a conhecer o Tadeu, que esse cara era assim, era um dos melhores residentes que já tiveram, né? Lá. E aí era um paciente que tinha uma dor que ninguém conseguia compreender no membro inferior e não tinha a menor relação com o trauma associado, simplesmente ela manifestava essa dor e foi parar lá, sabe? E, assim, acabou que ele foi estudar e selou o diagnóstico. E a época, né, assim, foi, nossa senhora, foi o alecrim dourado, né, do diagnóstico. Ele realmente brilhou mesmo nesse diagnóstico, porque não é um diagnóstico fácil, principalmente para gente que não está familiarizado com esse tipo de tema, né? É um negócio complicado. Krishna, parabéns pela apresentação, viu? Muito boa. Agora, eu tinha uma dúvida, professor, nesse sentido, desse intervalo de virada de chave, da cronificação da dor aguda. O paciente ia se beneficiar, por exemplo, num contexto de uma fratura exposta de membro inferior, dele já receber algum bloqueio de nervo periférico ali antes da cirurgia, de um modo geral, ou, por exemplo, esses pacientes que ficam lá na São Joaquim, que já passam alguns dias esperando para a cirurgia, teria benefício da realização de algum bloqueio desse pré-emptivo à cirurgia, ou cronificou ali, o cara tem que ter mais paciência e por aí vai? Eu tinha dúvida nesse sentido. Não, evidência tem, tanto no trauma, né, anestesia regional, tanto no trauma, quanto nesses pacientes que chegam para uma amputação de membro, né? Obviamente, aí cai naquilo que o doutor Sábio falou, né? Quanto mais precocemente você quebrar esse ciclo,